Bom dia, meu nome é Ludmila Silva Martins, sou do primeiro D e hoje vim fazer aqui uma atividade de recuperação paralela de natureza. Eu vou falar sobre física, química e biologia. Em física, eu vou falar sobre movimento uniforme. Em química, eu vou falar sobre fenômenos físicos e fenômenos químicos. E em biologia, eu vou falar sobre os ácidos nucleicos. Bora lá! Física. Movimento uniforme é um tipo de movimento em que o objeto se desloca com a velocidade constante, ou seja, sem aceleração. Isso significa que o objeto percorre distâncias iguais, em intervalos de tempos iguais. Bom, vamos lá. Eu trouxe aqui 2 exercícios sobre o movimento uniforme. Aqui no quadro tem escrito assim: um carro percorre uma estrada retilínea com velocidade constante de 20 metros por segundo. Determine a distância percorrida pelo carro em 40 segundos. Vamos lá. Eu recomendo fazer essa questão aqui com a fórmula do sorvete, que nada menos como S, que esse S aqui significa posição final, igual posição inicial, que é S0, mais velocidade vezes tempo. E o que a gente vai fazer? A gente vai inverter, tirar essas letras e botar os números. A gente vai fazer assim: S igual a 0, porque a gente ainda não tem a velocidade final, mais 20 vezes 40. Simples. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o quê? S, que é igual a 800 metros por segundo. O que a gente fez? A gente multiplicou o 40 vezes 20, que deu 800, que é a distância percorrida pelo carro em 40 segundos, 800 metros por segundo. E a segunda atividade que eu fiz é essa aqui. Um caminhão faz uma viagem partindo do quilômetro 20 às 2h30 de uma rodovia e chega no quilômetro 200 às 17h30 com a velocidade constante. Qual é a velocidade do caminhão? É simples também. A gente vai fazer assim, ó: 200, que é a velocidade final, menos 20, que é a velocidade inicial, que é igual a 180. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai descobrir em quantas horas ele chegou no ponto final, que o ponto inicial é 2h30, que é 14h30. A gente vai fazer menos 17h30, que é igual a 3 horas, que é a quantidade de horas que ele chegou na posição final. E aí o que a gente vai fazer? Velocidade igual a ΔS sobre ΔT. E depois vai fazer velocidade de novo igual a 180 dividido por 3, sobre 3 ou sobre 3. Aí a gente vai fazer V igual a 60 km por hora, que foi a velocidade do caminhão que chegou no ponto final. Bom, e agora a gente vai falar sobre fenômenos químicos e físicos em química. Bom, fenômeno é qualquer alteração que ocorre no sistema. E os fenômenos físicos é a mudança da matéria sem alteração na composição. Um exemplo: a gente pega um papel e amassa. Ele continua sendo papel, mas está amassado. A composição é a mesma. Outro exemplo: a gente rasga o papel. Ele continua sendo papel, a composição é a mesma, só que ele foi dividido em 2 pedaços. E um outro exemplo: se a gente pegar e queimar o papel, o que vai acontecer? A composição dele vai mudar, que isso é um fenômeno químico, porque ele vai se transformar em cinzas. A composição dele vai mudar, não vai continuar a mesma composição, ele vai virar cinzas. Por conta disso que ocorre a mudança de cor, a liberação de gás, a liberação de calor, a liberação de calor, a liberação de gás
E isso é um fenômeno químico, que muda a composição do papel, porque ele queima. Fenômenos físicos é quando não muda a composição, a matéria é a mesma, entendeu? Só muda, rasgar, vira em 2 pedaços, mas a composição é a mesma, continua tendo papel. Isso é fenômenos químicos e físicos. E agora vamos falar sobre os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos, eles são formados por união de vários pedacinhos chamados de nucleotídeos. E é dividido em fosfato, base nitrogenada e pentose. E também é formado pelo DNA e o RNA. Eles transmitem informações genéticas e a produção de proteína. E o DNA e o RNA também, o DNA contém o açúcar desoxirribose e o RNA contém o açúcar ribose. E também tem as bases nitrogenadas, que são constituídos por anéis levemente alcalinos que contêm nitrogênio. E elas são classificadas em 2 grupos, que são as purinas e as pirimídinas. Que as purinas são adenina e guanina, e as pirimídinas, que são citosina, timina e uracila. Como se organiza? No DNA, se organiza assim: adenina com timina e guanina com citosina. No RNA, fica adenina com uracila e guanina com citosina. Agora vamos aprender como é que a gente vai organizar eles. Temos aqui no papel algumas letras, tá vendo? Aqui é do DNA e aqui é do RNA. Vamos lá. Temos aqui timina, fica o quê? Adenina. Adenina, fica o quê? Timina. Isso no RNA, no DNA, viu? Guanina, que fica citosina. Citosina, que fica guanina. Adenina, que fica timina. Citosina, que fica guanina. Timina, que fica adenina. Citosina, que fica guanina. No DNA. E agora no RNA temos aqui adenina, que fica uracila. Uracila, que fica adenina. Guanina, que fica citosina. Adenina, que fica uracila. Citosina, que fica guanina. Guanina, que fica citosina. Adenina, que fica uracila. Uracila, que fica adenina. E guanina, que fica citosina. Bom, essa foi a minha videoaula sobre os assuntos de química, física e biologia, movimento uniforme, fenômenos físicos e químicos e ácidos nucleicos. Muito obrigada e uma boa noite.